Boa noite também, quem está em casa. Esse momento que a gente sempre está lembrando como é importante a oração, o momento de refletirmos sobre o Evangelho de várias formas. Toda vez que a gente falar sobre comportamento humano, superação de conflitos, desenvolvimento da fé, do amor ao próximo, nós estamos falando do Evangelho, né? Podemos nem citar nenhuma passagem, mas estamos falando do Evangelho. Tudo que nos educa, que nos dá força para superar uma dor, para fazer com que a gente aprenda, nos tornando alguém melhores, uma versão mais atualizada de nós mesmos, é o Evangelho, né? Então, que esse momento sagrado esteja em nossos lares, mas esteja em nossas cabeças. Nos ajude na prevenção. Não é na prevenção do mal, é na prevenção de escolhas erradas. Que a gente consiga escutar essa voz interna dizendo: Yara, você já conhece o caminho, não vá. Esse caminho é perigoso, recua, continue, aí é um bom caminho. Que a gente escute essa voz nos direcionando, nos encaminhando para o bem. Então é um momento de elevarmos o pensamento a Deus. Fecha teu olho agora. Desliga um pouquinho do mundo que está acontecendo à nossa volta. Respira fundo, tranquiliza a mente e vamos nos preparar para vibrar em sintonia com a prece através da música. Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. De um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Esses dias estava conversando com uma pessoa e ela falou para mim que ela foi procurar um terreiro de Umbanda para buscar
ajuda espiritual para afastar os espíritos sofredores. Tá bom, né? Nenhum problema contra isso, correto? Poderia vir uma casa como a nossa, numa igreja. Mas a questão que está ali, escondidinha por trás dessa fala, é a ideia que nós temos de depositar todas as culpas aos espíritos sofredores. E esquecermos que eles só entram em portas abertas. Se não tiver uma predisposição na nossa emoção, nas nossas fraquezas, nenhum espírito vai me conduzir à vida mental. Lembrando, né, Allan Kardec, nos estágios da evolução da obsessão. Desde aquelas mudanças simples no pensamento, uma ideia, uma oscilaçãozinha de humor, aí vai cronificando o negócio. A ponto até mesmo da gente perder o livre-arbítrio. O outro passa a comandar a nossa vida. Eu não consigo decidir, não consigo me posicionar, parece que tem uma força que me governa. E tem mesmo. Nem sempre esse obsessor é desencarnado, correto? Às vezes o obsessor está do meu lado, na minha convivência diária. Basta um olhar ou basta a ideia de que ele possa me censurar ou que venha algum problema, pronto, eu já vou tolhendo as minhas possibilidades. Então o nosso tema de hoje são as paixões. Quando a gente escuta essa palavra, a gente já imagina, pelo senso comum, da atração de uma pessoa por outra. Né? Mas a paixão é muito mais que isso. A paixão não é a negação da razão. A paixão é a questão onde a gente não percebe que tem uma força atuando sobre nós. Então não é a negação da razão. É uma verdade que aparece sobre nós, sobre quem nós fomos, como existimos e que a gente não tinha ainda se tomado percepção. Então a paixão é aquilo que domina a nossa sensibilidade e faz a gente ficar meio cego. Lógico que essa paixão pode ser por alguém, né? Mas muitas vezes essa paixão é aquilo que ficou na nossa instância psíquica no passado mal resolvido. A gente sabe que Deus está lá dentro, no inconsciente mais profundo. Não é nesse inconsciente que eu não lembro, eu tenho que evocar a memória para saber o que eu tomei no café da manhã. Não é esse inconsciente raso, é o inconsciente da alma, desde o início da nossa criação, desde o início da formação do nosso espírito. Está no instinto de preservação, está no instinto de busca, no desejo à felicidade, tudo isso é Deus. Mas o que está acontecendo com a gente? Esse Deus está dormindo, a gente não tem deixado ele vir à tona. Nossa consciência não está desperta ainda. Então os nossos desejos estão muito limitados ao agora. E às vezes esse desejo tão limitado ao agora começa a adoecer como já fomos doentes no passado, que são os transtornos mórbidos de caráter, onde eu tenho prazer em ver o outro sofrer. Eu tenho prazer da pessoa se machucar, de se dar mal na vida. Um desejo, muitas vezes, enraizado pela vingança. Não porque a pessoa me prejudicou, mas porque eu não consigo ver aqueles que estão acima de mim prosperarem. Eu tenho compaixão somente porque está abaixo de mim. Já pararam para pensar nisso? É muito mais fácil a gente ter sentimento cristão por aquele que está relativamente em sofrimento diferente do nosso, inferior ao nosso, do que ter compaixão por alguém que está de alguma forma acima. Isso são paixões. Então, paixão é aquilo que tira a nossa sensibilidade para Deus. Deixa a gente tomado de uma força que nos arrasta à infelicidade. No Evangelho está escrito assim: a paixão em si não é exatamente um mal. O excesso, o descontrole, o egoísmo que acompanha assim. Vamos dizer que no passado eu fui uma pessoa que errei muito na religião. Aquele religioso fanático que denunciava as pessoas para serem mortas nas fogueiras da Inquisição, denunciando de bruxaria, né? Lembram dessas etapas todas da vida? Isso pode ter acontecido há alguns séculos atrás. Mas por algum motivo, e a carga emocional do que eu vivi foi tão forte para mim que me marcou como culpa.
Então hoje eu tenho a paixão de acertar. Olha que interessante. A minha paixão é que eu não posso errar. Então eu vou desenvolver mecanismos de atitude na vida onde eu quero perfeccionismo. Eu morro de vergonha, essas pessoas vão me julgar e falar assim, não, Yara, não está bom. Yara, assim não está legal. Então esse meu passado vem à tona. No meu psiquismo, não são imagens, mas vem à tona como uma lembrança deturpada do que eu fui, e eu quero exagerar na escolha. E é por o bem, né? Não é por o mal. Eu quero acertar. Só que o que acontece no querer acertar demais? Às vezes sai do meu controle, eu não consigo, porque a vida não depende só da minha relação individual. Eu estou com o outro, o tempo todo com o outro. E muitas vezes eu vou me sentir impotente. Eu quero tirar a dor com a minha mão. Eu quero que o meu filho se cure agora, porque eu vim também com uma paixão salvacionista. Olha que interessante. Eu acho que eu tenho que salvar meu marido, eu acho que eu tenho que salvar os meus amigos, eu acho que eu tenho que salvar as pessoas que estão no meu caminho. Então essa situação de achar que eu devo fazer algo que não está ao meu alcance me traz deturpação, me acelera o comportamento e eu entro no quê? Na ansiedade. A ansiedade que pode me dominar e abrir portas para o medo. As paixões em sentido mais amplo não são simplesmente ocasiões emocionais, mas forças vivas que movem a alma para além de si mesma, além da persona atual que a gente está vivendo. E é por isso que a gente enxerga no outro muitas das nossas dores do passado. Para o Jung, as manifestações das paixões são manifestações arquetípicas, quer dizer, estruturais, primordiais, mais antigas do que a gente pode relembrar. O que não enfrentamos na vida interior aparece como destino. Quantas vezes a gente fala assim, a intuição gritando para a gente, não faça, assim está demais, né? Gritando na nossa orelha. Vem aquela ansiedade, aí o mal acontece. E a gente fala assim, sabia? Sabia que ia dar errado. Não é que a gente sabia que ia dar errado. É que a gente não escutou a advertência da alma. A gente não escutou o interno. E o que acontece então? Atraímos para nós, pela lei do magnetismo, de assimilação e repulsão de fluidos, circunstâncias, pessoas, doenças. Não é interessante a força do nosso pensamento? A força que nós usamos no nosso magnetismo? Por isso que dentro da doutrina espírita, e a gente pode crescer um pouco mais, dentro das doutrinas cristãs, o outro é o testemunho da nossa vida. Nós não somos o testemunho, é o outro. O outro ele vai aparecer como um teste de onde eu estou determinada realmente a fazer o bem ou exagerar nas coisas, tanto para menos quanto para mais. O próprio Evangelho fala assim, o vício moral de vossa época, a virtude moral de vossa época é a inteligência. Mas o vício moral de vossa época é a indiferença. Vocês vejam, muitas pessoas em sites de relacionamento, aplicativos, desesperados. Desesperados para encontrar alguém. Será que é desesperado para encontrar amor? Ou desesperado para compensar as coisas que faltam na alma? Será que é afeto que eu quero encontrar na pessoa? Tendo que sair, achar alguém? Quando, às vezes, uma semana que eu estou nesse relacionamento de aplicativo, eu já acho que a pessoa tem que entrar na minha vida, já vir morar na minha casa, conhecer minha família, quer dizer, um excesso de liberdade que não foi construída. E aí eu fico extremamente incomodada quando a pessoa fala assim, eu não quero você, Yara. E aí, então, não é a paixão porque eu amo a pessoa, é a paixão da ideia que eu fiz em cima, projetando na pessoa. E muitas vezes é assim que a gente se engana com os outros, que a gente se engana com a vida que a gente disse que prometeu cumprir. Para Kardec, Allan Kardec, ele fala que a libertação da alma, que é o objetivo da nossa reencarnação, depende do desapego que a gente faz. Gente, como é difícil o desapego, né? Como é desapego é uma situação que coloca a gente em risco.
Porque às vezes a pessoa não entra em desapego, ela entra em abandono. Como ela entra numa descrença muito grande de ter a possibilidade de conquistar, de realizar, então ela se entrega. Isso não é desapego, isso é abandono. É o medo de não conseguir, então por medo de não conseguir eu não tento mais. É outra coisa isso. Isso também é uma paixão. Paixão vinculada ao fracasso. A ideia de que eu estou sempre fracassando, que eu também trago do meu passado. Então, a questão que é mais importante é a gente entender que a gente veio desapegar de ideias pré-concebidas. O quanto conceitos que ainda estão vivos, vibrando dentro de mim, ainda dominam o meu estado emocional, ainda me levam para fraquezas. Ética espiritual que liga a vida e a morte. Veja que uma pessoa que não vive bem, ela não parte bem, né? E uma pessoa que não parte bem, ela demora muito tempo para conseguir voltar de uma forma boa. Então é um ciclo que se repete com a gente. O que não se elaborou aqui, não foi entendido, não foi construído como experiência, ela volta na atitude de fazer ou sentir atração por pessoas que façam. Não é comum a gente falar de pessoas que estão sempre tendo problema na convivência? É o chefe abusivo, né? É o funcionário que não corresponde àquilo que quer, ela não consegue, a pessoa não consegue colocar para fora o que ela deseja, o que ela almeja, ela sente uma impaciência muito grande com a vida. Então as paixões, mesmo as mais elevadas, podem ser moradas do desejo desorganizado. Mesmo com o interesse mais positivo, elas podem sair do bom senso. Então vamos dizer que eu tenho um complexo muito forte dentro da minha maternagem. Em outras reencarnações foi uma pessoa que realmente não soube responder à responsabilidade de ter uma família. Hoje, mãe, eu acho que meu filho tem que ficar debaixo da minha asa. Eu estou sempre com intuição negativa que algo ruim vai acontecer com ele. Eu estou sempre medindo e regulando cada passo que ele faz, cada companhia que ele tem. E eu acho que isso é amor. Não, isso é paixão pelo meu filho. Paixão pela ideia do fracasso que eu ainda carrego dentro de mim quando eu não fui uma boa mãe. Então isso está vivo no meu psiquismo e isso faz com que eu tome escolhas ruins e complique as relações que eu tenho, por melhor que seja a minha vontade. Por mais interesse que eu tenha de acertar, eu vou ter a chance de errar. Muitas pessoas querem justiça. Ficam extremamente constrangidas, incomodadas, com uma sensação de frustração, uma sensação de indignação que consome. Como diz o nosso amigo espiritual da casa, Dr. Risse, entope as coronárias, né? É tanto sentimento vendo os conflitos da vida que ele não dá conta por essa paixão sobre a justiça. Pode ser a sombra do passado, projetando não em uma pessoa, mas no mundo, nos sistemas. Os sistemas de política, os sistemas de educação, sistemas. O indivíduo não consegue tolerar o erro, imperfeição, preguiça nos outros. E ele, muitas vezes, ele assume militâncias. Gente, é muito legal a gente ter dentro da gente uma vocação. Algo que toca a causa dos animais, a alimentação vegana, né? O ponto religioso. É muito legal. Mas militância vira obsessão. Vira uma saturação. E muitas vezes a militância vai encontrar inimigos. Quer dizer que aquele que não pensa como a minha militância me pede, não fica contrário a mim. Eu não consigo ver pessoas. Eu vejo sempre a sombra no outro. Existe uma espécie de compulsão para controlar as coisas. Pode levar a uma raiva constante. Não tem gente que não manifesta a raiva? Ela não fala da raiva, mas o estômago fala, né? Queima. Ela não fala da raiva, mas ela está sempre com um problema, né? na dentição, na garganta. Então, às vezes, a gente não joga essa raiva na explosão, mas a gente traz na implosão. Para dentro. Não é um mecanismo bom também. Então, quando nós estamos focados nesse arquétipo,
no arquétipo da justiça, na paixão da justiça, nós temos que tomar muito cuidado na mediação, na argumentação, no controle dos exageros, na posse do poder. Existem pessoas, eu trouxe alguns tipos, né, só para a gente pensar no comportamento. Existem pessoas que ficam muito pautadas na paixão pelo reconhecimento. Eu não faço tudo certo porque eu sei que eu devo fazer certo. Eu faço tudo certo, eu me sacrifico, eu me esforço, eu renuncio muitas coisas, mas não pelo equilíbrio. Eu faço esperando que as pessoas enxerguem o quanto que eu me dou pela vida. Não é complicado isso? Porque é um saco sem fundo. O outro nem sempre vai ver o que eu quero que ele veja. E muitas vezes o que para mim é um grande esforço, para ele não é nada. Então, às vezes eu fico iludida, obsediada, na auto-obsessão, quer dizer, eu mesma viro meu obsessor e espero o reconhecimento do outro. E não chega, né, gente? E o reconhecimento muitas vezes não chega. É também um misto de muita frustração e muita decepção. Só que o comportamento que vem é aquele comportamento de começar a criticar a vida do outro. Vocês observam, e vejam se concordam comigo, hoje a gente está tendo uma vida muito superficial. Como é difícil a gente sentar e conversar de verdade? Um tema, um assunto. Quando vai ver, a gente descamba para a vida do outro. Quando vai ver, a gente está falando de tragédias. Conversar mesmo sobre temas da vida, pensadores, pesquisas, a vida, né? Contar sobre nós. A gente não consegue segurar muito tempo. Logo a gente vai para a reclamação, para a violência ou para a dor. Deus do céu. Onde foi que a gente esvaziou desse jeito? Quando foi que a gente ficou tão pequeno, tão sem sentido de vida? O sofrimento, com as críticas e o anonimato, fazem com que a pessoa veja o defeito do outro o tempo todo. Sofrimento, a paixão pelo sofrimento. Tem pessoas que, em outras reencarnações, causaram tanta dor, não só para uma pessoa, mas para várias pessoas. Isso está tão forte dentro de si, que hoje, ao invés de modificar o comportamento, ajudando, usando a caridade, ela busca o sofrimento, automartírio. Ela está sempre dando um jeito de sabotar a felicidade dela. E, na ilusão da paixão, ela dizendo que é a vontade de Deus. Interessante, né? A gente tem um jeitinho de culpar Deus por aquilo que a gente escolhe. Então, a paixão pelo sofrimento é uma questão muito atual. É um tipo de masoquismo moral. Recusa o prazer, recusa a leveza, a alegria, como se fosse uma coisa suja. Escolhas repetitivas de auto-julgamento, auto-sacrifício. Resistência melhora. E muitas vezes a resistência melhora, ela, principalmente quando ela é reencarnacionista, ela justifica que aquilo é uma prova de reencarnação. Que ela não sai dali porque foi Deus que colocou ela naquele trabalho. Olha a ilusão que a gente tem. Não está junto com um delírio de grandeza, de importância, né? De achar que nós vamos nos sacrificar porque eu vou ali, naquela tarefa, ficar com um abusador, com uma abusadora. Ficar numa situação que, na verdade, eu tinha que aprender a solucionar, também me esquivando. E eu queria encerrar a nossa ideia hoje, lembrando de uma passagem de Lucas. Jesus estava com Maria, sua mãe, e Marta. Marta. Chegam as pessoas para comer na casa, né? E Marta começa a ficar agitada. Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não será retirada. Enquanto chegou os apóstolos, as pessoas na casa, Marta saiu para arrumar tudo. Vamos arrumar comida, vamos fazer, para melhor atender. No impulso dela, era o melhor que ela ia dar. Jesus estava ali com os apóstolos e tantos outros. Só que Maria, o que ela faz? Ela para tudo e se coloca a escutar. Parece simples, mas é o mais difícil hoje. Parar para escutar. Serenar a mente. Se os problemas
Vamos dizer que a maioria dos nossos problemas são de dentro para fora, que encontra ressonância no próximo. Então vamos combinar que muitas das respostas também estão aqui dentro. Como encontrar essas respostas do tumulto da mente? No corre-corre, mesmo pelas melhores coisas. Como encontrar respostas significativas para como nós devemos viver, se eu não consigo silenciar, se eu não consigo acalmar, se eu estou sempre angustiado? Marta representa a paixão pela ação, pelo zelo, pela tarefa espiritual. É muito comum a gente ver a gente assim, né? Jesus a repreende por estar agitada, dividida, dominada pela ansiedade do dever, que é uma virtude desequilibrada. Nós todos aqui sentadinhos podemos ter muitas virtudes já. Muito do lado bom já na alma, muitas vontades sublimes. Mas às vezes está em desequilíbrio, está potencializada no exagero. Ou desvirtuada pela sensação de menos-valia. Maria representa a escuta interior. O recolhimento, a entrega ao essencial, a entrega ao sagrado. E aí, então, os nossos amigos espirituais, deixo só uma frase para a gente, um desejo, né? Uma vibração de oração. Que as paixões que hoje ardem em você possam se transformar em fogo da consciência e não apenas em labaredas de conflito. Vamos fechar os nossos olhos? Pessoal que está em casa também, por favor, respira. Respira um pouquinho mais profundo que o normal do dia a dia. E ao respirar, deixa trazer alívio. Ao respirar, tenta tirar as tensões. E assim, respirando, vamos buscando internalizar o chamado da noite de hoje. O chamado da quietude, o chamado do equilíbrio. Que quando a gente está muito com uma paixão, com uma ideia muito forte, algo que tira a gente do eixo, é porque ali tem um chamado espiritual, uma prova a ser vivida. E muitas vezes não é com outro. É dentro da nossa história existencial. Então vamos pedindo ao Pai a paz, o bom ânimo, a vontade de servir, mas principalmente a vontade de aprender. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Possamos voltar para casa, na paz de Jesus, sem carregar energias que não são nossas. Então que a gente vá realmente no silêncio da reflexão e tenhamos uma noite de descanso. Muito obrigada. Até semana que vem, se Deus quiser. Uma ótima noite.